Pessoal, eu estou aqui com dois arquivinhos agora para essa parte 2. A gente vai trabalhar um pouco sobre conversão de tipos de dados e também um pouco também da forma adequada de declarar variáveis. Tá? Então, assim, ó, primeira coisa, deixa eu montar aqui um HTML de novo. Tá? Esse aqui é o segundo JS, onde eu até vou comentar aqui, ó. Hoje vamos trabalhar com conversão de tipos. Escopo de variáveis. E estruturas condicionais e de repetição. Tudo isso nesse videozinho, tá? Então, vamos lá. Conversão de tipos, escopo de variáveis, estruturas condicionais e de repetição. Se ficar muito grande, eu boto em 2. Faço uma outra parte. Primeira coisa, conversão de tipos. Vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Eu vou criar duas variáveis, GA, que seria gols de um time. Vou fazer em gols de time. Console.log não. Prompt. Então eu vou pedir para ele digitar os gols do Inter e do Grêmio. E depois eu vou querer que ele me diga quantos gols foram feitos. Então eu vou botar, na verdade aqui é a resposta, né? Foram feitos. Aqui eu posso somar os gols, né? Vamos fazer bonitinho, Resultado é igual. Resultado não, né? Gols é igual a gols do time A mais gols do time B. Então foram feitos gols. Então, vai dizer assim, foram feitos, aí quantos gols foram feitos. É bem tranquilo, é simples o exemplo. Preciso incluir o JavaScript aqui. E agora eu quero ver. Então, o código aqui basicamente recebe 2 gols do Inter e do Grêmio, soma os gols e diz quantos gols foram feitos. É um exemplo bem tranquilo de compreender. O Grêmio fez 0, o Inter fez 5. Vamos ver o resultado? Foram feitos 5 gols. É verdade, foram feitos 5 gols. Só que tem um 0 estranho aqui, né? Vamos rodar de novo. Vamos botar agora o Grêmio fez 1 e o Inter fez 3. Foram feitos 13 gols, o que evidentemente está errado. Se o Grêmio fez 1 e o Inter fez 3, foram 4 gols. O que acontece aqui é que, por padrão, no prompt, o que está vindo aqui são informações de texto e 1 mais 3, se a gente estiver somando string, linda minha letra, 1 mais 3, se a gente estiver somando string, é 13 e não 4. Então a gente precisa de alguma maneira dizer para ele que o que a gente está querendo fazer aqui, que esses dados que a gente recebeu são numéricos. E uma forma que a gente tem de fazer isso é justamente utilizar uma conversão. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou dizer para ele que ele é um number.
Claro que para tudo isso aí tu tem que ter tratamento, né? Tem boas práticas de programação envolvidas. Mas isso aqui, eu coloco a função number e entre parênteses a variável que eu quero converter. Essa é uma forma de te garantir que a variável ela vai ter o resultado que a gente quer. Tá? É uma forma de garantia. Vamos ver o resultado agora. Deixa eu cancelar aqui, porque sei lá que horas ele fez isso. Vamos lá. O Grêmio tem 1 gol e o Inter tem 4 gols. 5. Agora deu certo. Ok? Agora deu certo, porque a conversão foi feita adequadamente. Então, com esse exemplinho aqui, a gente já tem a questão da conversão compreendida. Se a gente vier aqui na nossa apresentação, essa aqui eu vou explicar daqui a pouco, aqui tem algumas conversões. Ó. Conversão para booleano, que é true ou false, que ele aceita no 0 ou 1, para string e para número. Tá? Sempre que der, é bom converter explicitamente o que a gente quiser representar. Quanto mais próximo do tipo certo, melhor. Vamos ver agora, então, o if. O if, ele é bem tranquilo de trabalhar, ele é parecidíssimo com C, com outras linguagens. Eu digito if, entre parênteses a condição que eu quero. Por exemplo, se o gol do A for maior que o gol do B, eu vou escrever, e já adianto que isso não vai acontecer nunca nesse meu programa. Vai aparecer aqui que Grêmio else, e aí eu posso fazer outro if, que o else seria só para dizer que o Grêmio não ganhou, mas a gente ainda tem um empate, né? Então eu não posso simplesmente vir aqui e dizer assim, ó, ou ganhou o Grêmio, ou ganhou o Inter, porque pode ser empatado. Então aqui dentro eu posso botar um else, e aqui eu posso fazer um if. If GA for menor que GB, opa, console.log Inter. Se não for nenhum nem outro, aí você já sabe o que acontece. Certo? Esse é um exemplo de if que a gente pode usar. Depois eu vou mostrar uma variação desse if aí, na medida dos exercícios, tem formas de escrever de um jeito um pouquinho mais otimizado, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Eu venho aqui e eu vou para cá. E eu vou digitar, o Grêmio fez um gol, o Inter fez 3. Ganhou, foram feitos 4 gols, o resultado é Inter. Vamos fazer de novo. Agora o Grêmio fez 1 e o Inter fez 1. Resultado, empate. Então, é assim que está feito o exemplo de if. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem tranquilo de utilização das estruturas condicionais. No caso aqui, eu usei o if para fazer algum tipo de teste. A parte de estrutura de repetição é muito semelhante. Por exemplo, eu vou usar um for aqui. Estrutura de repetição. Então, for i é igual a 0, ponto e vírgula, i menor que os gols do Grêmio, ponto e vírgula, i mais mais. Forzinho. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou escrever no console. Aqui eu vou comentar, e aí já vou mostrar um código para a gente comentar um bloco grande, que é barra asterisco, e quando eu não quiser mais, asterisco barra. Então, essa é a estrutura de comentário, tá? Do código. Começa aqui, vai até aqui, significa que tudo que está aqui dentro
não vai ser executado. Vai ser ignorado pelo navegador. Tá? Então aqui, feito. Está feito aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escrever Grêmio quantas vezes... Eu vou escrever Grêmio quantas vezes forem associadas ao número de gols que ele fez. Né? Então se ele fizer 3 gols, vai aparecer 3 Grêmio escrito. É isso que eu vou fazer. Mesma coisa o Inter. Mesma coisa o Inter. É para mostrar para vocês um exemplo de utilização do for. Então, for inicializa a minha variável no primeiro. Digo até quando ela deve ser executada e como ela deve andar. Se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, eu defino nesses 3 valores aqui. Estamos aqui. O Grêmio vai ter feito 3 gols e o Inter 4. Olha só, o Grêmio apareceu 3 vezes. Estão vendo aqui? E aí, ó, Grêmio, eu não sei, acho que eu não tinha salvo do Inter ainda. Ó, Grêmio 3 vezes apareceu no console. Então, o que ele colocou aqui foi as 3 vezes do Grêmio. Vamos ver se agora aparece o do Inter. Agora apareceu o Inter. O Inter ele escreve 4 vezes aqui. Ficou o númerozinho 4 do lado, ó. Que ele agrupa. Mas é só para vocês terem uma ideia de que... Como é que eu faria para desagrupar? Eu não me lembro mais. Tirei o agrupar aqui, ó. Aí notem que agora ficou explícito, ó. Ele escreveu Grêmio, 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 Inter, 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 Inter. Né? Claro que agrupado fica melhor, né? Mas deixei assim para que vocês possam ver esse exemplo. Além do for, tem o while. Então eu posso fazer assim. Enquanto o i for menor do que os gols do Inter, escreve e incrementa depois. Aí eu começo o i com 0 e o resultado vai ser o mesmo. Mas é um outro exemplo de que a gente pode utilizar aqui. Dá na mesma, mas claro, dá na mesma esse exemplo, né? Mas eu queria mostrar para vocês mais um exemplo de estrutura de repetição. Bom, para fechar, tá? Mostrei alguma coisinha de if, né? Tem outras que eu vou mostrar num outro vídeo, que a gente pode trabalhar à medida que eu acho que a gente for desenvolvendo os nossos exemplos. Agora eu vou mostrar a última coisa do vídeo, se ele não estiver já muito grande. Eu vou mostrar a última coisinha aqui rapidinho, que é a função aqui do escopo das variáveis e como declará-las. O jeito que a gente tem para declarar hoje, o jeito mais antigo é com var. Var é uma declaração, um método que desde o início ele existiu. Mas hoje em dia não se usa mais muito o var para declarar. Se usa 2 outras possibilidades principais. São elas. Eu vou até mostrar aqui na apresentação, né? Já que eu estou com a apresentação bonitinha em algum lugar aqui. Aqui. São elas. Está aqui o var, que é o método mais antigo, mais utilizado antigamente, né? Como comentei. Tu tem o let e tem o const. O let é legal porque ele tem o escopo de bloco. O escopo eu posso comentar depois com mais calma, mas ele permite que eu crie uma variável que ela só vai estar disponível dentro de um determinado trecho do meu código. E o const é para constantes, que são valores que nunca mudam. Ok? Essa é a diferença. Esse aqui é bem interessante também, é bem usado também. Então, vamos ver um exemplo. Tá? Eu tenho então o let,
Tá. O let, dá para substituir nesse caso aqui, o padrão seria tu utilizar o let ao invés do var, nesse caso aqui. Mas a gente tem o let e tem o const. Se eu fosse fazer esse código, o que eu faria para declarar goals, GA e GB? Se o meu código é para fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu usaria o const. Por que eu usaria o const? Primeiro eu vou botar para rodar, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá aqui ele. Eu usaria o const nesse caso aqui, eu vou botar ele para rodar agora, pelo seguinte. Deixa eu agrupar isso aqui. O resultado é o mesmo. Tá? Aqui é uma questão conceitual. Por que eu usaria o const nesse caso? Porque os gols do Grêmio e do Inter, eles não mudam. Uma vez atribuídos, eu uso eles, mas eu não troco nunca de valor. E mesma coisa do gols. Uma vez que eu faça a soma dos gols, ele não muda de valor. Então, o que é interessante aqui? O const, ele é legal quando tu tem variáveis que tu vai atribuir o valor uma única vez. E isso acontece bastante. Tá? Então, quando eu estiver usando um valor que eu sei que não vai mudar, é uma constante. Então, constante, valor constante. Então, eu uso isso aqui. Sem problemas. Agora, se eu for fazer algo que mude o valor da variável, vamos dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer dar erro esse troço aqui. Eu peguei o goals, agora eu vou dizer não. Goals eu não quero mais que seja aquilo. Goals é 54. Olha o que vai acontecer. Toma o erro. Tá aqui o erro. Por que deu esse erro? Porque eu estou tentando atribuir um valor para uma constante. Não posso atribuir um valor pela segunda vez ali para constante. Eu declaro ela, atribuo o valor e acabou. Então, nesse caso aqui, o meu problema foi que eu tentei atribuir um outro valor a esta variável aqui. Não posso. Tá? Não posso. Então, esse aqui é um exemplo. Exemplo do let. O let cairia muito bem aqui. Vamos botar um const aqui. Vai dar problema. Vamos botar um const ali. Deixa eu cancelar isso aqui para mostrar para vocês. Ó, como é que isso aqui vai dar certo, né? Eu estou tentando atribuir, ó, valor, vou botar uma constante numa variável que vai ser incrementada. Não. Aqui o local adequado dela é o let. Let. O let ele funciona legal. Perfeito, né? E se eu vier aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Olha o erro que deu. E não está definido. Viram o problema aqui? I não está definido. Por que o I não está definido? Se eu declarei ele aqui. Lembram que só dá undefined quando eu não declarei a variável? Só dá esse tipo de erro quando eu não declaro a variável? E eu estou até usando ela aqui embaixo. Então esse aqui é um ponto chave para vocês entenderem o escopo das variáveis em JavaScript. Pessoal, o let, ele é declarado no bloco. Então, uma vez que eu declaro o let aqui, dentro do for, ele só está, digamos, funcional, ele só existe dentro do for. Fora do for ele não existe. Então, na verdade, o que eu teria que fazer? Se eu quiser usar o i igual a 0 aqui,
eu vou ter que declarar de novo. Eu vou ter que declarar de novo. Porque aquela declaração só vale para aquele bloco ali. Olha lá. Agora funcionou. Então eu tive que redeclarar ela porque eu usei o mesmo nome, poderia ser outro nome, e ela só vai funcionar aqui dentro. Porque o escopo é dentro do for. O escopo é dentro do for. Mesma coisa se eu mantivesse essa estrutura aqui, ó, só para que vocês entendam. De novo, eu tô aqui, ó, eu vou escrever o Inter e eu vou botar uma mensagenzinha aqui, ó, let mensagem campeão de tudo. Tá? Vamos ver aqui. Ué, aqui, ó. Inter, o campeão de tudo aqui, ó. Então, é uma variável que só vai estar disponível aqui dentro. Vou tentar escrever ela depois. Vou tentar botar ela no Grêmio aqui. Vamos lá. Ops. Quase que eu cometo um erro aqui. Ó, vou atribuir a mensagem. Olha a mensagem. Mensagem não está definido. Por quê? Escopo. Se eu declarei ela dentro dessas chaves aqui, ela só existe aqui. Posso mudar o valor, posso fazer o que eu quiser, mas ela só existe aqui. Se eu declaro ela solta, beleza, tu pode usar dentro das condicionais, não tem problema. Declarei ela solta, ok. Mas se eu declaro dentro de alguma estrutura, de algum bloco, ela só existe naquele bloco. Então não adianta o Grêmio querer ser campeão de tudo aqui, se o campeão de tudo só está definido dentro do Inter. Ficou claro isso aí? Então esse é o escopo de variável. Na prática, se vocês sabem que vocês não vão mudar o valor, conste. Se vocês acham que vai mudar o valor, vocês têm essa... Não é que acham, né? Vocês têm essa expectativa, ou já mudaram, né? Uma variável que tende a ser alterada, let. Let se vai alterar, const se não vai alterar. Se quiser declarar uma variável que todo mundo vai acessar, tu declara o let por fora desses blocos. Agora, se for possível declarar dentro, é melhor. Tá? Porque se tu usar uma variável que vai ser declarada e morrer dentro de um bloco, tu ganha performance também. Então são detalhes, boas práticas que a gente vai repassar ao longo dos vídeos. Tá bem? É isso por hoje. Até o próximo.